Então, vamos lá, a nossa aula de hoje. Nós agora vamos começar a falar sobre os teóricos da educação, sobre as teorias da aprendizagem, sobre esses teóricos que construíram a nossa forma de entender, de compreender como se dá o processo de aprendizagem. A partir de hoje, nós vamos falar sobre vários teóricos, tá? São muitos mesmo. Mas nesse primeiro momento, eu vou falar de um processo histórico das teorias da educação e vou finalizar a aula de hoje falando sobre Piaget e as contribuições de Jean Piaget. O que eu vou fazer também? Vou disponibilizar aqui no próprio ambiente virtual de aprendizagem um texto falando sobre a história desses teóricos da educação e vou disponibilizar também um pequeno vídeo que fala um pouquinho do trabalho de Piaget, certo? Esse é o trabalho de vocês essa semana. Então, é assistir, é baixar a nossa aula do PowerPoint, é assistir, né, ouvir essa aula comentada, que eu estou trabalhando com ela a partir de agora, assistir o vídeo que eu vou disponibilizar e ler o artigo que eu vou disponibilizar aqui no ambiente virtual de aprendizagem também. Terminando isso, vocês irão diretamente no fórum que eu vou abrir aqui no ambiente virtual e vão colocar a contribuição de vocês. O que para vocês foi mais importante dentro dessa leitura, dessa escrita, dessa aula da professora, dos vídeos que vocês assistiram? O que vocês tiraram de mais importante, de mais enriquecedor para você como futuro pedagogo e vão colocar um comentário dentro desse fórum. Esse é o objetivo da nossa aula dessa semana, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o pai da didática moderna. Comênio é conhecido assim e foi a grande contribuição dele se deu ali entre o início dos anos de 1600. Ele foi um grande educador, era protestante e ele tinha um grande respeito às fases do desenvolvimento infantil para compreender o processo de aprendizagem. Eu quero que vocês percebam que o tempo todo existe uma ponte entre os estudiosos do desenvolvimento infantil e os estudiosos do processo de aprendizagem. Então, conforme as pesquisas, conforme os estudiosos foram entendendo as fases do desenvolvimento infantil, melhor e mais rico foi ficando o que nós chamamos de teorias da educação e as teorias da aprendizagem. Rousseau foi um filósofo do início dos anos de 1700 e ele acreditava que a infância tinha valor em si mesmo, ou seja, foi a primeira pessoa a não entender a infância como um futuro adulto, que é o que hoje nós estudamos no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mesmo? A criança tem valor em si mesmo, na infância, no momento em que ela está vivendo, e não como um futuro adulto. Foi muito interessante essa contribuição porque Rousseau, na verdade, é filósofo. Ele nem era um educador e nem era um estudioso do desenvolvimento infantil. Mas ele entendia que a educação não era orientada pelos adultos, ele entendia como uma capacidade da criança de livre exercício. Conforme a criança interagia com o mundo por si só, a aprendizagem acontecia. Ainda no século XIX, há mais ou menos uns 200 anos atrás, Johann Heinrich Pestalozzi dirigia um instituto de ensino que foi muito famoso, era célebre em toda a Europa. Esse instituto ficava na Suíça. Foi visitado por reis, por rainhas, por intelectuais da época e era muito elogiado. Alguns diziam que os alunos desse instituto de Pestalozzi aprendiam em um ano o que os alunos de outros institutos aprendiam em 2 ou 3 anos. Ele influenciou a construção de creches para os filhos dos operários. Então, na época da Revolução Industrial, o que aconteceu? Precisava de um lugar para deixar essas crianças, enquanto as mães precisavam assumir os locais de produção.
Então, ele teve a ideia de construir creches para os filhos desses operários. Ele antecipou o que nós conhecemos como escola nova, porque ele trabalhava a ideia de desenvolvimento de habilidades naturais e inatas, ou seja, na concepção dele, a criança já nascia com essas habilidades. E se a gente oferecesse um espaço de disciplina, de regras, que tivesse muito amor envolvido, né? Esse espaço seria um espaço adequado para que a criança desenvolvesse aquelas habilidades que ela já nascia com elas. É o que nós chamamos de habilidades naturais e inatas. Outra contribuição também de Johann Pestalozzi foi a questão de priorizar o concreto e não as palavras. Hoje nós sabemos que as crianças até 11, 12 anos de idade, elas precisam ter acesso primeiro à informação concreta para que depois elas consigam abstrair aquela informação. Mas a gente conhece, a gente tem essas informações a partir de estudos de ressonância magnética, de testes, de alta tecnologia. Ele pensou isso apenas observando o desempenho das crianças. Talvez por esse respeito ao desenvolvimento, às fases do desenvolvimento infantil, ele tinha tanto sucesso nas suas propostas de educação. Froebel, ele é considerado o criador dos jardins de infância. Ele defendia um ensino que não tivesse obrigações, porque para ele o aprendizado depende dos interesses individuais e vai se fazer através da prática. Ele era alemão e foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase realmente importante e que era uma fase decisiva na formação do ser humano. Uma ideia que hoje é consagrada pela psicologia. Aliás, a psicologia como ciência teve Froebel como um dos seus percussores. Ele entendia o lúdico e o aprender da família nas relações humanas. Ele reformulou a educação, porque ele entendia que o manuseio de objetos e atividades de livre expressão ajudava, auxiliava, na formação dessa criança. Agora eu vou contar uma história para vocês de Ovid de Crolles. Ovid de Crolles, ele era belga. Ele foi médico, foi educador e ele defendia a ideia de que as crianças apreendem o mundo com base em uma visão do todo, ou seja, com todas as suas experiências. O interessante dessa história é que ele foi um estudante muito indisciplinado. Ele não se adaptava ao autoritarismo da sala de aula, nem ao autoritarismo do próprio pai. Ele dedicou-se apaixonadamente a experimentar uma escola que enxergava o aluno e não o professor. Era o que a gente chamava de uma escola centrada no aluno. Na concepção dele, era interessante que preparasse as crianças para viver em sociedade, em vez de simplesmente fornecer a elas conhecimentos destinados a uma formação profissional. Vejam a relação do que eu venho construindo com vocês aqui nesses primeiros teóricos, né? Ele também tinha essa concepção de que a infância tinha o seu valor por si só e não na concepção de formação de um adulto no futuro. Ele tinha um grande interesse por tudo que era intelectual, ele estudou muito sobre o desenvolvimento infantil, ele trabalhou muito sobre a função global do ensino, essa aplicabilidade do ensino na vida da criança, como um fator de preparar o indivíduo para a vida, tanto individualmente como em sociedade. Ele trabalhava na solução de dificuldades compatíveis ao momento de vida da criança, que é o que eu também tenho mostrado nos outros teóricos, Esse olhar para a criança respeitando as suas fases do desenvolvimento. Essas informações, elas ainda não eram conhecidas, a gente ainda não tinha a compreensão de o que acontecia em cada fase, mas ele já entendia que
que existia uma fase do desenvolvimento que a criança estava mais apta para aprender de determinada forma do que em outra fase. E isso contribuiu muito para que ele tivesse sucesso dentro da proposta dele. Agora eu vou falar de uma teórica da educação mulher. Ela era uma italiana chamada Maria Montessori e foi a primeira mulher a se formar em medicina lá na Itália. Ela foi uma grande pioneira no campo pedagógico e ela deu ênfase à autoeducação do aluno e do que ao professor como fonte de conhecimento. Olha que interessante, ela também valorizava a ideia da gente centrar no aluno. Ela acreditava que a educação é uma conquista da criança. Ela percebeu que a gente já nascia com essa capacidade de ensinar a nós mesmos, se nos forem dadas as condições adequadas para que essa aprendizagem aconteça. Poucos nomes da história da educação são tão difundidos fora dos círculos de especialistas como o nome de Maria Montessori. Individualidade, atividade, liberdade do aluno foram as bases da teoria dela. Ela enfatizou o conceito de indivíduo e, simultaneamente, ela enfatizou também o sujeito e o objeto do ensino. Ela defendia uma concepção de educação que se estende para muito além dos limites do acúmulo de informações. Para ela, o objetivo da escola era a formação de forma integral dessa criança, desse jovem. Era uma educação para a vida. Ela tinha uma filosofia e métodos, claro, que procuravam desenvolver o potencial criativo desde a primeira infância, né? Associando sempre a esse desejo inato de aprender. Esse desejo que a gente já nasce com ela, segundo Montessori, de vontade de aprender. Conceito que ela considerava inerente, ou seja, que todos os seres humanos apresentavam. O método de Maria Montessori, essa psiquiatra italiana, ele é fundamentalmente biológico. Sua prática se inspira na natureza e seus fundamentos teóricos são um grande conjunto de informações científicas, principalmente sobre o desenvolvimento infantil. Maria Montessori, ela acreditava que nem a educação nem a vida deveriam se limitar a conquistas materiais. Ela entendia que a gente tinha que ter um grande respeito pelas necessidades e pelo desenvolvimento infantil. Favorecia o progresso infantil de acordo com os aspectos biológicos da criança. Então, mais um teórico da educação que falava sobre as fases do desenvolvimento sem necessariamente compreender como elas se davam. Ela trabalhava com instrumentos elaborados por ela mesma para trabalhar a educação motora, os sentidos e a inteligência. E até hoje, muitas escolas no mundo trabalham com um método conhecido como método montessoriano, que utiliza de instrumentos, de materiais que são elaborados por estudiosos do método montessoriano e aplicados em todas as crianças que fazem parte dessas escolas. É interessante porque inicialmente os estudos dela eram com crianças que tinham algum transtorno do desenvolvimento, algum rebaixamento cognitivo. E com o tempo ela falou assim, poxa, mas se isso funciona tão bem para uma criança que tem um déficit cognitivo, vai funcionar maravilhosamente também para quem não tem nenhum déficit. E foi aí a proposta dela. Célestin Freinet era um educador francês que desejava criar um sistema democrático de educação, livre de qualquer contradição social. O interessante é que os dois últimos teóricos que eu apresentei para vocês, De Crowley e Montessori, eram muito criticados por Freinet. O objetivo básico dele era desenvolver uma escola popular.
Na França, ele criou o que nós chamamos de movimento da escola moderna. É um movimento pedagógico fundado por ele que caracterizava-se por uma dimensão social. Era evidenciada pela defesa de uma escola centrada na criança, assim como De Crolles e Montessori, mas que é vista não como um indivíduo isolado, mas fazendo parte de uma comunidade. Então, enquanto De Crolles e Montessori focava na criança, o Freinet também foca na criança, mas ele foca numa criança social e não biológica. Essa é a grande diferença e o que deixava ele numa oposição a De Crolles e Montessori. A escola, por Freinet, ela era concebida como um elemento ativo de mudança social. É também popular porque não marginalizava as crianças das classes menos favorecidas. Ele realmente renovou as práticas pedagógicas da sua época na França e na Europa. Ele era um crítico da escola tradicional. Ele não concordava com autoritarismo, não concordava com regras rígidas, com conteúdo arbitrário. Ele entendia que deveria existir um respeito mútuo entre professor e aluno. Sujeitos participativos do processo de ensino-aprendizagem, tanto o professor quanto o aluno. Então, se De Crolles e Montessori focava como a criança como esse ator principal, Freinet fala assim, não, é a relação professor-aluno que favorece, que fornece esse processo de ensino-aprendizagem. Não está só em um, nem só em outro. O contexto para ele tinha que apresentar atividades realmente significativas para que se desse o processo de aprendizagem. A educação para Freinet, ela era indissociada às experiências sociais. Então, o tempo todo a criança mergulhada nessa sociedade, ela tinha suas experiências sociais e a aprendizagem tinha que ser integrada a essas experiências sociais. Algumas técnicas que eu posso citar aqui para vocês, que foram colaborações, né, da pedagogia de Freinet, foi o desenho livre, o texto livre, as aulas passeio, a correspondência interescolar, o jornal, o livro da vida, que é o diário, né, e coletivo, o dicionário dos pequenos, o caderno circular para os professores. Foram técnicas que tinham como objetivo favorecer o desenvolvimento de métodos naturais da linguagem, desenho, escrita, gramática, da matemática, das ciências naturais e das ciências sociais. Então, essas técnicas não eram um fim nelas mesmas, né? Eram momentos de um processo de aprendizagem que partia dos interesses mais profundos das crianças, propiciando assim condições para o estabelecimento da apropriação do conhecimento. Então, a proposta de Freinet era extremamente centralizada na criança, mas uma criança social e não uma criança biológica. Era uma criança que, conforme ela interagia com o mundo, era uma criança que estava pronta para autonomia, para julgamento social, para a sociabilidade, né? Tinha senso de cooperação, senso de responsabilidade. Então, ele se baseava nesses princípios de expressão, de criatividade, de comunicação, para que a aprendizagem, esse processo, né, que para ele era um processo de ensino-aprendizagem, acontecesse. É claro, gente, que eu não vou ter um tempo hábil, né, na nossa disciplina para falar de todas as contribuições dos grandes teóricos da educação, mesmo porque nós temos outros teóricos que vocês estudarão com outros professores. Então, o professor de gestão escolar, o professor de educação infantil, são disciplinas que trarão para vocês outros teóricos da educação, né? Mas eu gostaria de citar aqui alguns que não fazem parte do nosso processo, do nosso conteúdo programático, mas que foram muito importantes, né? Então, Lúria, Ferreiro, Brunet, Bandura, Gagné, Perrenot, Rogers, César Cole, Bernardo Toro, Chomsky e muitos outros
que com o tempo eles passaram a trabalhar não no sentido mais restrito do processo de aprendizagem, né, de generalizado, mas que eles foram trabalhando com temas mais específicos, como linguagem, como escrita, né? Então, são teóricos que vocês ainda estudarão sobre eles ao longo dessa jornada chamada pedagogia, mas que eu gostaria de citar aqui até por respeito ao trabalho de cada um deles. Nós estamos falando sobre aprendizagem, né? Mas eu acho importante nesse momento a gente parar e conversar um pouquinho sobre o que é aprender. A gente sempre pensa em aprender como um conhecimento que é dado e um conhecimento que é processado e adquirido. Mas a aprendizagem não é só o ensino formal, né? Tem professor, tem família, tem planejamento, tem sociedade, tem direitos, tem escola, tem desafios, tem muitos temas que envolvem o processo de aprendizagem, inclusive a pesquisa. E é sobre essa pesquisa que eu acho que a gente começa falando sobre esse grande teórico da educação chamado Jean Piaget. Então, Jean Piaget, ele era um biólogo. Então, vocês percebam, né? Tivemos médicos, filósofos, educadores. E aqui eu estou trazendo um biólogo para vocês, assim como eu. Jean Piaget, ele colocou a aprendizagem dentro do microscópio. É mais ou menos assim. Ele era suíço, ele era um pesquisador e ele foi um grande revolucionário do modo da gente perceber, da gente entender a educação das crianças. Ele mostrou que elas não pensam como adultos, mas que elas constroem o próprio aprendizado. Então, talvez a grande contribuição de Piaget tenha sido separar, né, a forma de pensar da criança em vários estágios, em vários níveis, da forma de pensar de um adulto. Ele foi um nome extremamente influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX. Né? Ele quase se tornou um sinônimo de pedagogia. Quando falava em Piaget, as pessoas associavam diretamente à pedagogia. Não existe um método piagetiano, né? Ele mesmo gostava de falar isso, falar assim, olha, não tem um método piagetiano. Ele nunca atuou como pedagogo, mas ele era um biólogo dedicado a estudar a vida, né? A observar de forma científica, rigorosa, o processo de aquisição do conhecimento pelo ser humano. E ele, dentro desse interesse dele de pesquisa sobre o processo de aquisição de conhecimento, ele focou particularmente no universo infantil. Esse estudo dessas concepções infantis de tempo, de espaço, de causalidade, de movimento, de velocidade, né? Ele tinha um campo de investigação que ele denominou como epistemologia genética. O que isso quer dizer? É uma teoria do conhecimento que está centrada no desenvolvimento natural da criança. Para Piaget, o pensamento infantil ele passa por 4 estágios que eu vou apresentar para você aqui hoje. Então, desde o nascimento até o início da adolescência, a criança chega à capacidade de raciocínio. Se vocês observarem, era essa a contribuição de outros estudiosos, mas eles não tinham pesquisado essas fases. Então, a grande contribuição de Piaget foi estudar o raciocínio lógico-matemático, que para ele era fundamental dentro do contexto escolar, né? Que a criança não pode ser ensinada sem compreender essa estrutura de conhecimento da criança. Realmente, ele foi um dos pesquisadores de grande importância, tanto para a educação, quanto para a psicologia do desenvolvimento e, por consequência, para a pedagogia. Ele derrubou muitas teorias que eram tradicionais na época e, para ele, o conhecimento era compreendido através dessa teoria que ele chamava de epistemologia genética.
A construção do conhecimento se dava a partir dessa base biológica e das trocas do meio em que vive. Então, quanto mais a criança se relacionasse com esse ambiente de uma forma multissensorial, através do tocar, através do cheirar, né, do ouvir, de uma estimulação multissensorial mesmo, a criança teria maior capacidade de desenvolver a inteligência. É interessante porque as pesquisas do Piaget elas mostraram que não tem como a gente fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. Por outro lado, mesmo quando ela tem essas condições, ela já chegou nesse nível de maturidade, ela não vai se interessar a não ser por conteúdos que lhe faça falta em termos cognitivos. Então, ele conseguiu estabelecer uma relação entre conhecimento e vida orgânica. Ele tinha uma preocupação central, que é como é possível alcançar o conhecimento. Ele queria entender o processo, né? Como que a gente chega a esse conhecimento. Para Piaget, essa teoria epistemológica genética explicava muito bem como a gente chegava ao conhecimento. Para ele, tanto a evolução do conhecimento quanto da inteligência era um processo contínuo, que era construído a partir da interação entre esse sujeito com o meio físico e com a sociedade. Não era um processo inato, como outros pesquisadores já apresentados aqui hoje para vocês relacionavam a aprendizagem. Então, para ele não existia esse inatismo. O que isso quer dizer? Para ele, a gente não nascia com essa capacidade de conhecer e de inteligência já pronto, né? Era construído. Para Piaget, o conhecimento da criança ele se dá por descobertas que essa própria criança vai fazendo ao longo dessas relações que ela estabelece com o mundo. Então, existe um mecanismo, né, que outros pensadores antes dele já até haviam intuído, mas que foi ele que submeteu e comprovou na prática de que a criança construía esse conhecimento de acordo com essa maturação cognitiva, né? Também vem de Piaget a ideia de que o aprendizado ele é construído pelo próprio aluno. Então, é a teoria de Piaget que inaugura o que nós chamamos de construtivismo. Para ele, educar era provocar. O que isso quer dizer? O nosso papel era de estimular que o aluno mesmo procurasse o conhecimento. Então, não é o professor que deve pensar o que a criança é, mas a criança pode se tornar. Para ele isso era muito claro, né? Quando o professor pensava no que a criança pode se tornar, o professor estava fazendo um bom trabalho. Então, a preocupação dele era como era possível alcançar o conhecimento, né? Essa era o que nós chamamos de epistemologia genética do Jean Piaget. Ele questionava que o conhecimento não tinha uma origem inata e ele também questionava esse conhecimento ser fruto de estimulações apenas do mundo externo. Os objetivos pedagógicos a partir dessa proposta de Piaget, né, ele necessitava estar centrado no aluno e partir das atividades do aluno. Então, as implicações para a aprendizagem era o método deve levar o aluno a descobrir ativamente o conhecimento. A aprendizagem é um processo construído internamente e depende do nível de desenvolvimento do sujeito. A aprendizagem é um processo de reorganização cognitiva, né? Existem alterações no sistema nervoso a partir do momento que ocorre uma aprendizagem, seja ela qual for, formal ou não. Os conflitos cognitivos são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, os desafios, os problemas, né? Criar soluções, criar estratégias para Piaget eram extremamente importantes para o desenvolvimento da criança e do processo de aprender. As experiências de aprendizagem devem privilegiar a colaboração, a cooperação, o intercâmbio de pontos de vista. Então, é essa criança nas relações sociais, né?
Isso para ele era muito claro e a teoria dele traz essas implicações para a compreensão da aprendizagem. Um conceito realmente assim transformador, né, que foi uma contribuição de Piaget, foi o conceito dessa epistemologia genética, foi o egocentrismo, né, que vai explicar o caráter mágico, pré-lógico do raciocínio infantil. Então, para ele, a maturação do pensamento consiste num abandono gradual desse olhar da criança para si. Com isso, ela vai adquirindo noção de responsabilidade individual, que vai ser indispensável para a autonomia moral da criança, que foi algo que eu falei muito nas minhas aulas presenciais, que foi sobre o quanto a criança precisa ter um autoconceito desenvolvido, autoconfiança, autoestima. Para quê? Para que ela tenha uma autonomia e esteja preparada para o processo de aprender. Para Piaget, essa construção ela se dava em 4 estágios básicos do desenvolvimento cognitivo, né? O primeiro é o que nós chamamos de sensório motor, que vai do 0 até os 2 anos de vida. Nessa fase, o que vai acontecer? As crianças elas adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos, né? Procuram por ações prazerosas ou que tragam vantagens para ela. É um período que ele chama de período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a percepção primeiro de si mesmo, né? E depois dos objetos à sua volta. Para ele, o segundo estágio era chamado de estágio pré-operacional. Então, esse estágio pré-operacional, ele vai dos 2 aos 7 anos, 6, 7 anos, mas é importante que vocês entendam que isso não são fases que uma começa e para nessa idade, não, né? É algo contínuo. Então, do 0 aos 2, isso vai evoluindo até que chegue nesse segundo estágio. Algumas crianças chegam um pouquinho mais cedo, outras crianças chegam um pouquinho mais tarde em cada um desses estágios, tá bom? Mas de um modo geral, ele dividiu o segundo estágio dos 2 aos 7 anos. E esse estágio ele vai se caracterizar fortemente pelo surgimento da capacidade da criança de dominar a linguagem e a representação do mundo através de símbolos. Então, ela vai dar nome às coisas, né? Ela vai entender qual a utilidade de cada coisa ao seu redor. Ela vai ter a capacidade de compreender o mundo para além do próprio corpo. Ela vai continuar egoísta? Sim, ela ainda não vai ser capaz de moralmente se colocar no lugar de outra pessoa nessa fase do desenvolvimento. Mas isso é aprendido também, tá? Por isso que a gente observa uma criança de 5, 6 anos que ela tem mais capacidade de empatia do que outras com 8, 9 anos. Por quê? Porque isso é aprendido, tá? O terceiro grande estágio é o que nós chamamos de estágio das operações concretas. Então, ele vai até dos 7 até os 11, 12 anos. Qual que é a grande marca desse estágio de operações concretas, né? É a aquisição da noção de reversibilidade das ações. Então, é nesse momento que surge aqui a lógica dos processos mentais e a criança passa a ter a habilidade de discriminar os objetos por similaridade e por diferença. Então, a criança já vai conseguir dominar conceitos de tempo e de número. Antes dos 7 anos, elas não têm essa capacidade ainda de dominar esses conceitos de tempo. Então, é ali por volta dos 7 anos que ela começa a construir essa noção de tempo tão importante para todo o desenvolvimento dele posterior. E a última fase é o que nós chamamos de operatório formal, né? São o estágio das operações formais, que se inicia por volta dos 11, 12 anos. Como eu já disse anteriormente, é lógico que isso vai ter uma variação individual, mas de um modo geral, ali por volta dos 11 anos, a criança entra nessa nova fase e a última fase estabelecida por Vygotsky,
por Piaget, que é esse estágio de operação formal. Nessa fase vai marcar para Piaget a entrada na vida adulta, em termos cognitivos, né? O adolescente vai passar a ter domínio do pensamento lógico e vai habilitá-lo à experimentação mental. Isso vai implicar na capacidade dele de relacionar conceitos abstratos e de raciocinar sobre hipóteses, que foi algo que eu falei um pouquinho atrás nessa aula, né, da capacidade da criança de 11, 12 anos de começar a fazer essa abstração das informações. Dois grandes conceitos de Piaget foram os conceitos de assimilação e de acomodação. Tá? Como que se dava isso? Com as pesquisas de Piaget, ficou muito claro que as crianças elas não têm a mesma capacidade de raciocínio que os adultos, né? Elas têm um raciocínio diferente dos adultos e que só muito gradualmente elas vão ter a capacidade de se inserir nas regras, nos valores, nos símbolos, que nós chamamos da fase de maturidade psicológica. Então, as crianças elas não têm essa capacidade, né? Até 11, 12 anos elas não têm essa compreensão. Essa inserção nessa maturidade psicológica, ela vai se dar mediante esses dois mecanismos de assimilação e acomodação. Num primeiro momento, né, ele vai incorporar objetos do mundo exterior a esquemas mentais pré-existentes. Por exemplo, a criança tem a ideia mental de uma ave como um animal voador. Ok, então a ave tem penas, a ave tem asas. Quando ela conhecer uma galinha, ela vai tentar juntar esse esquema, tem penas, tem asas, com o esquema que ela já conhece. Se ela não conhece, né, ou se ela não conhece uma avestruz, mas ela conhece uma galinha, por exemplo, para ela vai ser uma galinha aquela avestruz. Então, não necessariamente vai precisar corresponder totalmente ao objeto conhecido. Tem pena, tem asa, todo mundo vira o mesmo pacote, todo mundo vira galinha, tá? Já a acomodação, ela se refere a modificações no sistema. Então, a assimilação, tem pena, tem asa, é galinha. Na acomodação, ela vai começar a distinguir uma coisa da outra. Então, ela vai aprender que a avestruz não voa, que a avestruz é maior, que a avestruz é um outro animal, né? A criança ela vai se adaptar ao conceito geral de ave para incluir também as aves que não voam, as aves que são grandes, as aves que são de cores diferentes. Então, isso é a acomodação, certo? Eu gosto muito desse exemplo também do cachorro. Então, ele é marrom, ele é quadrúpede, ele tem rabo, ele tem pescoço. Então, aprendeu, conheceu ali que é um cachorro. Na acomodação, a modificação de um sistema ou de uma estrutura em função das particularidades do objeto a ser assimilado pode ocorrer de duas formas. Primeiro, criar um novo esquema no qual se possa encaixar o novo estímulo, ou modificar um esquema já existente de modo que o estímulo possa ser incluído nele. Então, como que a criança vai distinguir a avestruz da galinha, o cavalo do cachorro? Vai precisar passar primeiro pela assimilação, conhecer o objeto 1 e o objeto 2, né? Ocorre uma certa resistência a essa diferenciação entre o conhecimento do objeto 1 e do objeto 2? Sim, mas aí ela passa por uma nova fase, que é uma fase de organizar mentalmente as características do cachorro, as características do cavalo, as características da avestruz e as características da galinha, e aí ela chega no que nós chamamos de acomodação, e ela vai incluindo, né, novos conceitos aí de informações. O
processo de desenvolvimento para Piaget, ele é influenciado pela maturação, pela aprendizagem social e pela equilibração. Então, a maturação é o fator biológico, né, de amadurecimento mesmo desses esquemas e dos órgãos que implicam na formação dos hábitos, sistema nervoso central. Para ele, a aprendizagem social, ou seja, essa relação que a criança estabelece na cultura, dos seus valores, da linguagem, dos costumes, dos padrões, né, de convivência social, para ele é muito importante. Entra também como um fator que vai influenciar no processo de aprendizagem. E a equilibração, que é esse processo de autorregulação interna do organismo, né, que vai buscar sucessivamente esse reequilíbrio após cada desequilíbrio que a criança sofre, no sentido de que ela conhece um novo animal, por exemplo, ou ela conhece um novo objeto, então ela precisa chegar à equilibração, porque ao conhecer o novo, ela passa por um desequilíbrio. A equilibração, então, é esse processo de passagem de uma situação de menor equilíbrio para uma de maior equilíbrio. Então, quando o sujeito fica diante de um objeto novo, vai acontecer um desequilíbrio. Esse objeto não se deixa conhecer facilmente. Para a criança, aquilo ali é muito novo, né? Não faz sentido para ele. Aí ele entra no conflito, desequilibrou. Depois, ele começa a associar as informações sobre aquele objeto, sobre o novo que ele está conhecendo, e aí aquilo acomoda-se, modifica as próprias conexões neurais e ele busca o equilíbrio. Dá-se então a equilibração. Eu gosto muito do exemplo dessa questão, eu acho ela muito interessante, né? A professora afirmou que a baleia é um mamífero. Inconformado, Pedro argumentou: mamífero é vaca, gato, cachorro, cujos filhotes mamam. A baleia vive dentro da água, tem nadadeiras, é um peixe. A maioria dos colegas concordou com Pedro, mas todos começaram a mudar de ideia ao assistir a um filme em que aparecia baleias pequenas sendo amamentadas. Pedro começou a perceber que morar fora da água não é algo que defina os mamíferos e que ter rabo de peixe, nadadeiras e morar na água não são características apenas dos peixes. A aprendizagem de Pedro foi gerada, segundo a teoria piagetiana, pelo processo de... É tão interessante essa questão porque mostra, né? Primeiro, na concepção dele, mamífero de Pedro, mamífero, só gato, cachorro, só animal que mama e que está fora da água. Dentro da água, para ele é o quê? Peixe. Bom, a pergunta é: qual teoria piagetiana que mostra esse processo de aprendizagem que foi gerada em Pedro? Anulação de conhecimento, associação de novos conteúdos, comparação entre informações, desequilíbrio por conflito cognitivo e acomodação do novo conhecimento ao anterior, reforço positivo por parte da professora. E a resposta é letra D, desequilíbrio. Então, quando Pedro verifica a informação da professora de que a baleia é um mamífero, causa um desequilíbrio nele, porque ele não consegue relacionar um animal que vive dentro da água, que tem nadadeira, como um mamífero. Então, cria um conflito cognitivo a partir desse desequilíbrio, dessas novas informações. Dá-se a acomodação do novo conhecimento ao anterior, né? Então, ele não vai negar que peixes moram na água, ele vai acrescentar uma nova informação. Um mamífero também pode viver na água, né? Ele não vai negar que peixes têm nadadeiras, ele vai adicionar uma nova informação, né? Um mamífero também pode ter. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Nas próximas 2 semanas nós continuaremos falando sobre esses grandes teóricos e as contribuições deles para a nossa compreensão do aprender. E qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, como eu falei no vídeo anterior. Vou deixar aqui um texto também no ambiente virtual de aprendizagem e um videozinho sobre Piaget, acho que vocês vão gostar.
tá bom? Um grande abraço, não esqueçam de deixar o comentário de vocês no fórum e até a próxima semana. Beijinho!